E aí, pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula prática? A nossa aula prática, então, nesse vídeo vai ser sobre os perceptrons de múltiplas camadas, tá ok? Na aula prática passada, eu apresentei um problema de classificação entre laranjas e maçãs e apresentei essa figura aqui. O objetivo era utilizar uma rede perceptron de camadas simples para, baseado nos atributos peso e pH das frutas, a gente criar uma reta de separação aqui, uma reta de decisão. E na aula prática nós conseguimos fazer essa reta de decisão e mostrar que o nosso classificador, né, nossa redezinha neural de camada simples, conseguia resolver esse problema. Na aula prática de hoje, eu vou apresentar uma variação daquele problema anterior, onde eu estou apresentando aqui uma distribuição de dados bastante diferente, né? A gente pode ver agora que as maçãs, né, os valores de pH e peso, fazem com que as maçãs estejam mais distribuídas aqui nessa região e as laranjas estejam distribuídas nessa outra região aqui. Bem, se a gente prestar bem atenção, eu não consigo, né, separar essas duas classes, né, maçãs e laranjas, através de uma reta. Tá? Não tem como. Então, uma rede perceptron de camadas simples não tem como resolver esse problema. A solução, então, passa a ser o quê? O perceptron de múltiplas camadas. O perceptron de múltiplas camadas tem a capacidade de criar, né, curvas de separação ou curvas de decisão. Então esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Nós vamos pegar os dados referentes aqui a maçãs e laranjas, com essa distribuição espacial aqui, né, e vamos trabalhar uma rede perceptron de múltiplas camadas de forma que ela crie uma curva qualquer que consiga separar 100% das maçãs e das laranjas. Bom, eu estou apresentando aqui então os dados, né, relativos à imagem que nós vimos. Esses dados aqui são fictícios, obviamente, né, então eu tirei da minha cabeça aqui. Então a gente tem aqui 13, né, frutas, vamos dizer assim, temos 13 frutas aqui distribuídas. Temos o peso e o pH. E aqui a gente tem uma outra tabelinha que nos diz a classificação, ou seja, para cada peso e pH, por exemplo, 113 6,8, corresponde a uma maçã. O segundo dado que eu tenho, 122 de peso, 122 gramas, e 4,7 de pH, isso corresponde a uma laranja. Então, isso aqui são os dados com que nós vamos trabalhar. Bem parecido com o vídeo da aula prática anterior. Aliás, se você não viu, veja para poder entender melhor esse vídeo daqui. Bom, lá no Python, na nossa preparação de dados, a gente vai tentar fazer da seguinte forma. Tem inúmeras formas de a gente organizar os dados, tá ok? Eu estou adotando essa aqui, ou seja, eu vou criar uma matriz X, né, onde os dados estão aqui peso e pH, e correspondentemente aqui, né, a gente tem a classificação. Como não dá para utilizar na rede o texto maçã e laranja, a gente vai fazer uma codificação, ou seja, eu vou chamar a classe maçã de -1 e vou chamar a classe laranja de +1. Então, aqui com um peso de 113 gramas e pH de 6,8 corresponde a uma maçã -1. No Python, então, a gente vai pegar, né, o que a gente vai apresentar para a rede neural? A gente vai correr coluna a coluna dessa matriz X aqui. Então, o primeiro dado que eu vou mostrar para a minha rede neural vai ser o quê? 113, o 6,8, mas eu vou acrescentar o bias também, né? Vou acrescentar o bias aqui. Então, esse XB é o que efetivamente a gente vai entregar na entrada da nossa rede perceptron de múltiplas camadas. Quando a gente for comparar a saída, né, da nossa rede com o valor desejado, né, esse valor desejado que eu vou apresentar é o -1, porque esses dados aqui correspondem a uma maçã, certo? Então, resumidamente, vai ficar dessa forma aqui. Primeiro dado, a gente vai apresentar o 113 e o 6,8. Nós vamos inserir esse dado no XB, certo? O próximo dado que eu vou apresentar para a rede treinar vai ser o 122 e o 4,7, também inserido de um bias. Vou comparar a série da rede com D igual a +1, porque isso corresponde a uma laranja, e assim por diante. Vou fazer isso para todos os meus 13 dados que eu possuo, certo? Ao completar esses 13 dados, volto lá para o início e apresento tudo de novo, correspondendo ao quê? À segunda época, conforme a gente já falou nos outros vídeos. Tá?
Bom, tal qual na prática anterior, né, a saída do perceptron, nesse caso aqui, ela pode assumir o valor menos 1 ou assumir o valor mais 1. Se ela assumir o menos 1, o que vai, né, a gente espera receber aqui, né, como erro? Né, ao valor menos 1 do D, né, esse aqui corresponde ao D, esse menos 1 aqui corresponde ao D, menos a saída da rede, que é menos 1 aqui. Estou assumindo que ela deu menos 1 na saída. Isso vai ser igual a zero, ou seja, a rede acertou. Bom, só que a rede também pode apresentar, em vez de menos 1, ela pode apresentar mais 1. Nesse caso vai ser o quê? O valor D, que é menos 1, menos a saída da rede, que é mais 1, igual a menos 2. Isso aqui mostra que a rede cometeu um erro, tá certo? Na prática, a gente vai estar trabalhando com tangente hiperbólica. Então, a saída da rede, ela não necessariamente vai ser mais 1 e menos 1, mas serão valores próximos, 0,99, alguma coisa assim, por causa da tangente hiperbólica, certo? Mas a gente arredonda isso daí para menos 1 ou mais 1. Tá? Então está aqui a nossa rede neural que a gente vai utilizar. Tá? Vai ser uma rede aqui com duas entradas, N neurônios na camada intermediária e um neurônio na camada de saída, certo? Menos 1 aqui significa que ela identificou uma maçã, mais 1 significa que ela identificou uma laranja. Aqui nós temos o bias, né, que não é necessariamente uma entrada da rede neural, mas é um truque matemático que eu já expliquei, né, a gente colocar o bias aqui como mais 1. Tá? Como é que a gente pode acompanhar o treinamento dessa rede, então? Então, lembrando que para cada padrão, né, que a gente apresentar para a rede, né, o nosso primeiro dado, nosso primeiro padrão x1, x2 até o x13, cada um vai gerar uma saída e, correspondentemente, um erro também. Ok? O erro total será quem? O E1 mais o E2 mais o E3 até chegar ao E13. Ou seja, eu tenho um erro total naquela rede ali numa geração. Certo? Numa época. Para acompanhar a evolução do treinamento, a gente vai pegar esse erro total e vamos utilizar um chamado erro total médio, que eu simbolizei para esse ETM aqui, certo? Para cada geração K, eu vou fazer o que? Esse erro total dividido pelo número de padrões que eu tenho. Então esse K vai variar de 1 até o número de épocas que a gente for utilizar no treinamento. Tá? Então esse vetor de erros quadráticos aqui, ele serve para acompanhar a evolução do treinamento. E ele, se tudo der certo, ele deve diminuir à medida que o treinamento avança. Então, vamos lá na prática? Bom, então vamos lá. Já estou aqui com o Spider aberto, né? E com o nosso script, que eu chamei de multicamadas.py, né? Diferentemente da outra prática, onde eu fui escrevendo o script à medida que eu fui explicando, eu já estou apresentando o nosso script pronto aqui e vou explicando ele linha a linha. Isso aí para ver se a gente torna o vídeo um pouco menor, né? Tomando menos tempo da gente. Vamos começando aqui na linha 10, né? Eu estou fazendo a importação do NumPy. Estou fazendo a importação sim também do Matplotlib, né? Que é a biblioteca para traçar gráficos. Aqui na linha 13 eu estou declarando o número de épocas. Como o problema é relativamente simples, coloquei 20 épocas apenas, tá? O número de dados que a gente tem disponível para o treinamento são 13, então eu fiz Q igual a 13, certo? Nossa taxa de aprendizado eu estou colocando como 0.01, mas isso aqui a gente pode alterar, é até interessante que vocês alterem, né? Aumentem, diminuam, para vocês verem como que a rede neural se comporta, né? Obviamente que se eu diminuir a taxa de aprendizado aqui, o ETA, eu tenho que aumentar o número de épocas, né? Porque a rede vai apresentando mais lentamente. Também posso aumentar bastante aqui o nosso ETA, tendo no máximo 1, mas posso aumentar ele para fazer a rede neural aprender mais rápido, consequentemente eu preciso de menos épocas. Mas vocês vão ver que o erro total médio lá vai apresentar alguma oscilação. O número de neurônios na camada de entrada são 2, o número de neurônios na camada intermediária vocês podem experimentar, né? Vou colocar aqui inicialmente, vou colocar 4 neurônios na camada intermediária, ou escondido, e um neurônio na camada de saída, que deve apresentar o valor, né? Menos 1 se for maçã e mais 1 se for laranja. Na linha 22 aqui eu estou listando todos os pesos da tabela que eu apresentei, né? Então peso vai ser igual a um NP array, estou criando aqui um array.
Na linha 23 seria o pH, estou fazendo aqui uma array chamada pH, com todos os valores de pH listados. Depois eu crio aqui na linha 26 um vetor de classificação, né? É justamente aquele D. Então tem aqui nosso vetor Dzinho, mostrando quem é maçã e quem é laranja. Tá? Na linha 29 eu estou iniciando aleatoriamente a nossa matriz W1. Tá? Então estou usando aqui np.random.random. Já estou colocando as dimensões n e m mais 1, que são as dimensões da matriz W1. E a mesma coisa para o W2, só com L linhas e N mais 1 colunas. Isso aqui traz duas versatilidades, na verdade. Além da gente evitar certos loops, né, a gente já vai ter dois loops aqui no nosso script. Se a gente não fizesse aqui um tratamento matricial, nosso programinha aqui teria mais loops ainda. Então a gente já vai conseguir evitar alguns loops simplesmente trabalhando de forma matricial. E além do mais, pelo fato de eu já estar colocando aqui as dimensões dessas matrizes W1 e W2 já em função de N, M e L, faz com que a nossa rede, esse script, ele seja bem geral, né? Para quantos neurônios de entrada a gente precisar, tanto de entrada como na camada intermediária, como na camada de saída. Então, modificando esses três parâmetros aqui, M, N e L, eu tenho diferentes arquiteturas aqui, diferentes tamanhos de redes neurais. E eu só mexo aqui na linha 17, 18 e 19. No resto do código eu não mexo mais nada. Então isso aí traz uma grande versatilidade para a gente. Tá? Continuando, né? Então na linha 33 eu estou criando um vetor de erros. Já estou criando eles de forma zerada, né? Então esse vetor de erros ele tem um tamanho de Q, né? Q posições, são 13. E estou criando também um vetor chamado ETM, que é o erro total médio, né? Que vai ser o tamanho do número de épocas. Isso aqui vai servir nessa linha 34 aqui, esse erro ETM, ele vai servir só para a gente acompanhar a evolução do treinamento da rede, ok? Na linha 37 eu tenho um bias, né? Resolvi colocar ele explicitamente como bias. Na linha 40 eu estou, vamos fazer assim, concatenando o vetor peso aqui da linha 22 e o pH. Tá? Então estou concatenando os dois pesos aqui, como se agora numa matriz, certo? Então o x passa a ser uma matriz. E eu entro aqui na linha 42, né? Eu começo a entrar no treinamento. Tá? Como é que vai ser esse treinamento aqui? Bom, o meu treinamento consiste em fazer isso durante várias épocas. Né? Aqui eu vou abrir um parênteses. Há duas formas da gente treinar essa rede neural. Ou eu vou acompanhando o valor de ETM até que ele seja menor do que algum valor desejado, certo? Então eu faço um loop aí, tipo um while. Ou eu faço um loop num determinado número de épocas fixo. Eu prefiro fazer um número de épocas fixo, tá? Acho mais fácil. Mas no final das contas dá no mesmo. Então na linha 46 aqui, eu vou executar, né, todo esse script a partir da linha 47. Vou executar ele um número de vezes definido pelo num épocas aqui em cima. No caso, como a gente definiu num épocas como 20, ok? Eu vou executar esse loop aqui da linha 46 20 vezes. Ó. Na linha 47, eu vou executar o script por 13 vezes. Por que 13? Porque eu tenho 13 dados, né, ou 13 padrões para mostrar para a rede treinar. Né? Então eu vou fazer um for aqui, j até q. E a partir da linha 49, na partir da linha 50, perdão, começa, né, o treinamento da minha rede. Tá? Começa, na verdade, como? Através da apresentação do padrão para a rede, para fazer a propagação, né, até a saída, da entrada para a saída. Então aqui na linha 50 eu tenho aqui o meu vetor xb. Tá? Como é que eu faço esse xb? Eu pego lá a primeira coluna, certo? Da minha vetor x. E faço um hstack aqui, ou seja, eu coloco esse xb junto com o bias. Tá? Então eu vou ficar o bias mais o peso mais o pH. Um vetor só. Tá? E aqui eu aplico as equações 1 e 2 juntas. Né? Então na verdade aqui eu tenho uma aplicação da equação 1, que a gente viu no slide da aula teórica. E aqui eu tenho, né, a equação 2, que é a tangente hiperbólica.
Isso aqui já me dá o quê? O vetor O1, que é a saída da camada intermediária aqui. Tá? Pego esse vetor O1, incluo aqui um bias também, né? Incluindo o bias aqui de outra forma, usando a função insert. Tá? E aplico as equações 3 e 4 aqui na nossa linha 60, certo? Deixa eu subir um pouquinho aqui o script para ficar mais claro. Ok? Então aqui na linha 62, né? Perdão, na linha 60 eu calculo a saída da minha rede neural. Na linha 62 eu calculo o erro, ou seja, eu pego o valor que eu quero que a rede aprenda, que é o D, né? Menos a saída da minha rede e calculo o erro. Ok? Na linha 65 eu calculo aquele erro quadrático que eu falei, que é o erro total. No caso aqui, como a gente está trabalhando com vetores, né? O Ezinho tende a ser um vetor. O Ezão vai ser o quê? O E transposto vezes o Ezinho. Isso aqui como sendo o E sendo vetor de erros, tá ok? Dividido por 2. Isso aqui é equivalente a uma equação de erro quadrática. É uma forma de fazer matematicamente uma equação de erro quadrática, certo? Bom, a partir da linha 72, né, eu vou fazer a reta propagação dos meus erros. Tá? Então aqui eu tenho meu delta 2, né? Estou aplicando então aqui a equação 1, certo? Estou aplicando a equação 1. Na linha 73, eu estou aplicando a equação 7, conforme a gente viu nos slides da aula teórica. E na linha 74, eu estou aplicando a equação 8. Tá? Então, essas equações estão todas numeradas aqui para facilitar nosso entendimento. Tá? Então, finalmente, chego aqui na linha 77 e faço o quê? Eu faço a atualização da minha matriz de pesos W1. E na linha 78, eu faço a atualização da minha matriz de pesos W2. Faço a média dos meus erros aqui e armazeno em ETM. Okay? Quando eu terminar todas as iterações, eu vou plotar, né? Eu vou traçar um gráfico, tá, desse erro total médio. Tá? Dou um PLT show aqui para poder aparecer o gráfico. Bom, isso já terminamos então a fase de treinamento. Aqui na linha, a partir da linha 92, a gente vai testar o treinamento da nossa rede. Tá? Então, novamente, aqui eu vou fazer um loop, né, de 1 até Q, né, que é igual a 13. Ou seja, eu vou pegar todos os dados de treinamento e vou aplicar na nossa rede. Como é que eu faço isso? Na verdade, eu só repito aquelas equações que a gente já viu. É basicamente um copia e cola do nosso script. Então, está aqui o XB, está aqui o O1. Né? Eu literalmente fiz um copia e cola. O1B, o Y. E aqui eu crio um vetorzinho chamado de teste de erro, né? Um error test aqui. Tá? E printo, né? Imprimo ele na tela aqui para a gente ver. Bom, se a rede aprendeu bem, tá? Aqui na linha 109 eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um print, né? Eu vou imprimir aqui na tela, tá? O nosso vetor de teste de erro menos o vetor D. Se ela acertou todas as classificações, tá? O resultado dessa linha 109 tem que aparecer um vetor todo zerado, certo? Aqui eu estou usando uma função np-round, né? Por que round? Conforme eu falei no início do vídeo, devido à tangente hiperbólica, raramente a gente vai ter aqui a saída de uma rede neural, o y igual a 1 mais 1 ou menos 1. Geralmente vai ser menos 0,98, menos 0,99, ou mais 0,98, ou mais 0,99, tá? Então são aproximações porque a tangente hiperbólica, esse é um comportamento da tangente hiperbólica, tá? Ela só chega a mais ou menos 1 infinito, certo? Então vamos executar aqui um pouco do nosso script, tá? Tá aqui prontinho, tá? Salvar aqui porque eu mexi. Então tá aqui, ó. O treinamento foi super rápido porque é um probleminha pequeno, né? Obviamente é um problema didático. E aqui está o nosso erro total médio, tá? Então ele está mostrando o que? Ele vem aqui, nessa linha azul aqui, vem decrescendo, decrescendo, de repente ele dá uma grande queda aqui e meio que estabiliza, né? Ele não decresce mais. Então a rede aprendeu, né? Basicamente aqui na 12ª, 13ª, 14ª aqui, o erro já decresceu e não consegue ir além disso daí, certo? Bom, como eu posso ver, como a gente pode ver, perdão,
aquele vetor de erro total médio está todo zerado, significa que para esse teste, né, que a gente fez, a rede está acertando 100%, ok? A gente agora vai brincar um pouquinho aqui. Eu vou mexer, por exemplo, no ETA, né? Vou mexer aqui um pouquinho, o número de épocas, vamos botar 40. Vamos treinar mais. Tá? Então vamos rodar. Tá? Você vê o que? O treinamento já deu diferente. Não por causa do número de épocas que eu aumentei, tá? Isso aqui, dá para ver que a figura tá diferente, que chegou aqui praticamente na 40ª época. O erro total ficou em 0,90 por aí, né? Enquanto que no anterior ficou em torno de 0,52. Ou seja, o treinamento da segunda vez foi pior do que o primeiro. Por que isso aconteceu? Por que não vai ser sempre o menor erro possível? Por causa dos mínimos locais que eu falei na aula passada, né, na aula teórica. Devido aos mínimos locais, o algoritmo de retropropagação de erro, ele tem essa tendência a parar, né, no mínimo local, e daí em diante ele não prossegue. Então a rede não treinou bem nesse caso aqui. Nosso teste dela deu horrível, né? A gente vê que ela não errou, na verdade ela não acertou nenhum padrão, ela errou 100%. O que a gente pode fazer nesse sentido? Simplesmente treinar de novo, para evitar aquele local onde ela paralisou. De novo, não foi bom. Melhorou, mas vê que ela melhorou praticamente no finalzinho aqui, né? Já quase chegando no 40º, e ela acertou tudinho. Tá? Vamos rodar mais uma vez aqui. Tá? Pronto, ela treinou melhor, né? Assim, não digo melhor porque o erro continua mais ou menos no mesmo tamanho, mas pelo menos ela convergiu um pouco mais rápido, aqui mais ou menos 23, né, gerações, perdão, 23 épocas. Vamos mexer agora então, vamos tentar aqui mexer um pouquinho no ETA. Vamos aumentar aqui o ETA em 10 vezes, vamos botar o ETA igual a 0,1, estamos mexendo então na taxa de aprendizado. Vamos executar. Opa! Você vê agora que eu aumentei a taxa de aprendizado, a rede tende a aprender mais rápido. Olha como ela convergiu bem mais rápido agora. Praticamente aqui já na 3ª época ela já aprendeu. Então eu posso até reduzir aqui, vou voltar para 20, né? Só para a gente também não ficar com um gráfico muito pequeno. Vou ficar com 20 épocas aqui e vou treinar de novo para ver o que acontece. Aqui ela já deu uma oscilada, tá vendo? Então ela reduziu, se bem que o erro está grande ainda, tá? Ela não aprendeu bem, 0,73 e alguma coisa, e ela subiu e parou num erro maior. Isso aqui é uma oscilação típica de quando a gente utiliza a taxa de aprendizado muito grande. Vou manter ainda em 0,1 e vou treinar de novo. Bom, aqui ela já veio devagarinho reduzindo o erro e deu uma queda brusca, mas mesmo assim ela está ainda com um erro relativamente alto, né? Embora ela já esteja treinada, ela está acertando tudinho, mas ainda é um erro relativamente alto aqui. A gente pode até diminuir mais esse erro aqui. Vamos treinar mais uma vez. Não, péssimo, errou tudo. Ó, já melhorou bem aqui a taxa de convergência, tá? A rede está treinada. Tá? Qual a diferença entre esse treinamento daqui e o treinamento que a gente viu, onde ela acertou tudo aqui também? Né? Aparentemente aqui o erro está maior, mas ela acertou tudo, tá? A diferença vai aparecer na hora de generalizar o aprendizado dessa rede. O que é generalizar o resultado dessa rede, o aprendizado dela? Eu estou testando essa rede com os mesmos dados que ela usou para treinar. Então, nessa situação aí, ela está trabalhando sobre dados que ela já viu antes. Tá? Então, isso tende a realmente dar um erro menor. Eu vou apresentar para vocês já um outro script que eu fiz, que é o multicamadas generalizado, né? Multicamadas generalização, onde eu pego essa rede e apresento a ela alguns dados que ela nunca viu, né, na vida, para ver se ela consegue acertar a classificação. O jeito mais correto da gente testar o desempenho de uma rede neural é sobre um conjunto de dados que a gente separa para teste. Então, na prática, a gente tem dois conjuntos de dados. Um só para treinamento e o outro só para teste. Tá? Bom, vamos mexer um pouquinho então aqui agora no número de neurônios, né? Eu posso tentar aumentar, eu posso reduzir.
Eu vou reduzir aqui para 1. Sugiro vocês como exercício aumentar esse N para 10, para 20 e ver o que acontece. Ou seja, brinquem um pouquinho com o parâmetro número de épocas e o eta e Nzão. Não adianta brincar com um Mzinho nem com um Lzão, porque vocês vão estar mexendo na estrutura da rede. E essa estrutura já é definida pelo próprio problema, certo? Mas brinquem lá com o número de épocas, com o eta e com o Lzão. Perdão, com o Nzão, para ver o que acontece. Ok? Então coloquei aqui o número de neurônios na camada intermediária, coloquei só 1, em vez de 4, certo? E vou treinar. Ó, você pode ver que mesmo reduzindo para um neurônio só na camada intermediária, a rede ainda está aprendendo muito bem, certo? O erro aqui deve estar um pouquinho maior, 0,58, mas se eu quiser reduzir um pouco mais esse erro aqui, eu reduzo o meu eta, eu faço a rede aprender um pouquinho mais devagar, mas geralmente ela aprende, né? A rede aprendendo devagar ela aprende melhor, e a rede aprendendo rápido ela tende a ter um errinho um pouquinho maior. É igual aluno em véspera de prova, né? Aluno em véspera de prova ele tem, vamos dizer assim, uma taxa de aprendizado muito grande. Em véspera de prova ele não aprende nada. E um ETA, a taxa de aprendizado muito pequenininha, é aquele aluno que 15 dias antes da prova já está estudando, ele aprende muito melhor, né? Então botamos 0,01, um neurônio na camada intermediária. Tá lá, ó. Então, o aprendizado aqui, ó, ocorreu bem, tá? 0,51, ou seja, foi o menor erro que a gente obteve até agora. Tá de bom tamanho, tá? Para o nosso problema aqui, né, o objetivo já foi alcançado. Tá? Só que lembre-se, eu estou treinando essa rede, eu estou testando essa rede sobre os mesmos dados de treinamento. Na prática a gente não faz isso, tá? A gente sempre testa a rede sobre dados que a gente não utilizou no treinamento, sobre dados que ela nunca viu na vida. Então, para isso, né, eu criei um outro script aqui chamado multicamada generalização. Tá? O que é esse multicamada generalização? É basicamente o copia e cola, né, do finalzinho do multicamadas aqui. Foi exatamente isso que eu fiz, copiei e colei. Não fiz mais nada. Tá? Então, eu vim aqui, a partir da linha 90, selecionei e copiei lá para o outro script. Tá? A vantagem do ambiente do Spider aqui é que, uma vez que eu tenha treinado a rede com o script multicamadas.py, todos os valores estão na memória aqui do Spider. Então eu não preciso repetir muitas coisas aqui nesse novo script. Basta eu treinar a rede com o script multicamadas primeiro e depois executar o multicamadas generalização. Tá? Então aqui na linha 14 e na linha 15, esses valores aqui são diferentes dos valores que eu utilizei no treinamento. Tá? E obviamente estou colocando aqui no vetor D, na linha 18, a classificação correta. Tá? Então eu vou apresentar aqui o peso e o pH para a minha rede treinada e vou esperar a classificação dela. Tá? E no finalzinho aqui na linha 43 eu vou comparar, né, os resultados da minha rede neural com a resposta correta aqui que está armazenada no vetor D. Como é que eu faço essa comparação? Ó, simplesmente pego um vetor e subtraio do outro. Se der, né, todos os elementos derem 0, é porque ela acertou 100% a classificação nesse chamado conjunto de testes aqui. Tá? Então vamos lá executar. Está aqui, ó. Executei, ela acertou todos os padrões. Tá? E isso em cima de dados que ela nunca viu na vida. Isso é uma característica extremamente importante de qualquer rede neural. É a capacidade de generalização, ou seja, dar uma boa resposta, dar uma resposta adequada a um padrão, a um problema, a uma entrada que ela nunca viu na vida. Tá? Essa é a verdadeira mágica das redes neurais, certo? Bom, então aqui a gente conclui. Vamos lá com algumas conclusões lá para a gente fechar o nosso vídeo. Bom, considerações finais. Por que o treinamento deve ser realizado diversas vezes? Porque, devido às características do algoritmo de retropropagação de erros, né, ele tende muito a mínimos locais. Então, cada treinamento, cada vez que você executa o treinamento, ele pode dar um erro diferente, e provavelmente ele vai dar um erro diferente. Então a gente treina a rede várias vezes em busca do melhor treinamento possível. Aquele treinamento que resultou no menor erro, normalmente a gente guarda os valores das matrizes W1 e W2, que elas são essencialmente a nossa rede.
E quando se deve parar de treinar a rede? A gente deve parar de treinar a rede quando o erro total, né, esse erro total médio, chegar a um valor tão pequeno quanto a gente queira. Tá? Em algumas aplicações, não é legal ele chegar a zero, não. Eu vou explicar isso em um outro vídeo futuro, porque quando, em alguns casos, em alguns problemas, quando esse erro total médio chega a zero, significa que a rede treinou demais, a rede meio que decorou os dados. E como a gente quer manter a capacidade de generalização da rede, em alguns problemas não é legal deixar esse erro chegar a zero. Próximo de zero. Próximo quanto? Quanto for necessário, isso aí vai depender do problema. Quantos neurônios na camada intermediária a gente deve utilizar? O mínimo possível, tá? Então, geralmente a gente começa com um número, né, 10, 20, 30, não importa, um número grande, vai treinando a rede e vai baixando o número de neurônios de forma a chegar ao mínimo possível. Se você reduzir demais o número de neurônios nesse Nzão aqui, você vai ver que a tua rede também nunca vai conseguir treinar. Se esse Nzão for muito grande também, a rede não treina legal. Tá? Então, nem muito grande, nem muito pequeno. Quantos? O mínimo possível para que a rede tenha um bom desempenho. Tá? É importante em algumas aplicações, principalmente, por exemplo, compressão de imagem, que eu vou apresentar num vídeo prático, né, futuramente. É importante esse número de neurônios da camada intermediária ser o menor possível, certo? E se a distribuição de dados da classe for mais complexa, né? A gente podia pegar um probleminha que a distribuição de maçãs e laranjas tivesse essa carinha aqui, ó. E aí o que acontece? Essa linha de separação aqui, a superfície de decisão, a curva de decisão, ela teria que ser mais complexa ainda. Quanto mais complexa tiver que ser essa curva aqui, em geral a gente tem que ter um número de neurônios da camada intermediária maior. Ou até mesmo mais camadas na nossa rede neural. E se houver sobreposição de classes? Bom, nesse caso aqui, não há nenhuma reta e nenhuma curva que separe as duas classes perfeitamente. Ok? Então, nesse caso aqui é um caso muito particular e que geralmente acontece bastante na vida real, em aplicações reais, em que mostra que o peso e o pH talvez não sejam bons atributos para você fazer essa classificação. É óbvio que se a gente fosse classificar pela cor já seria evidente, né? Bastaria um atributo, cor. Se vermelho é maçã e se laranja, né, é laranja. Mas foge aqui a nossa didática um pouquinho. Seria trivial, mas a minha ideia é explicar como é que funciona as redes neurais aqui, percepção de múltiplas camadas. Tá? Então, se eu tivesse uma distribuição assim, pH e peso provavelmente não seriam bons atributos. Tá? Ah, por que não a cor? Não, poderia usar a cor, né? Obviamente a cor separa bem aqui. Mas além da cor, poderia usar a textura, poderia usar o tamanho, o formato, enfim. Nos problemas da vida real, você vai tentar buscar atributos que façam bem essa separação aqui. Tem algumas outras técnicas também que tentam separar essas classes aqui, né, rotacionando os eixos ou adicionando mais eixos ao problema, mas são técnicas mais avançadas aqui que eu espero abordar em vídeos, né, futuros. Bom, com isso então, nós vimos aqui o básico sobre percepção de múltiplas camadas, né? Óbvio que tem muito mais coisas sobre isso daí, isso é só uma introduçãozinha para vocês pegarem o gosto, certo? Vou falar mais sobre percepção de múltiplas camadas no futuro e apresentar diversas outras técnicas de treinamento, por exemplo, como algoritmos genéticos, etc e tal. Mas, para tornar o nosso curso mais dinâmico, na próxima aula a gente vai falar aqui de redes de Cohoning, certo? No caso, as redes de Cohoning podem ser tanto utilizadas como para aplicações supervisionadas, como aplicações não supervisionadas também. Nós vamos falar primeiro de Cohoning supervisionada. Tá? Então, no nosso próximo vídeo, não percam redes de Cohoning, né, com treinamento supervisionado. E lembre-se, qualquer pergunta que vocês tenham, por favor, né, deixa lá nos comentários aqui. Inscreva-se no canal e ative o sino para a gente ficar sabendo das nossas próximas aulas aí. Grande abraço.